São João da Cruz, no capítulo 7º do segundo livro, da sua subida ao Monte Carmelo, ele mostra nesse capítulo, de uma maneira geral, como nenhuma criatura, nem nenhum conhecimento intelectual não podem ser um meio próximo de união com Deus. Ele vai se explicar melhor desse grande mistério. Então ele diz, a fé é um meio próprio e proporcionado à união da alma com Deus. E os objetos criados, tudo que está fora desse, que não é a luz da fé, ou seja, os objetos criados, o conhecimento desses objetos criados, nossos pensamentos, aquilo que eles têm de exprimindo as coisas que nós pensamos, imaginamos, nada disso pode servir à inteligência como meio próprio para se unir a Deus. E ao contrário, se a alma se apega às imaginações, aos seus próprios pensamentos, isso vai atrapalhar em vez de ajudar. Então, o meio para chegar a Deus, ele tem que estar proporcionado a esse fim. Deus sendo infinito, uma luz infinita, é necessário que o meio esteja proporcional, e o único meio proporcional a se unir a Deus, como ele é realmente, é a fé. E fora da fé, se poderá ter talvez, ele não desenvolve esse ponto, mas poderá se ter alguma noção de alguns atributos de Deus, mas não a união da alma com Deus. Essa união será feita pela fé. Ele vai desenvolvendo durante o capítulo. Ele diz que nem a inteligência, nem a imaginação poderá dar material proporcional para a união da alma com Deus. Se nós falamos da nossa inteligência sobrenatural, tanto quanto nós podemos ter nessa vida, nós devemos saber que nosso entendimento, enquanto ele está na prisão do corpo, ele não tem nem disposição, nem capacidade para receber claro conhecimento de Deus, pois esse conhecimento não é da condição presente. É necessário morrer para ter essa visão. Então, nós não podemos ter um conhecimento de Deus que seja proporcional, que seja com a natureza infinita de Deus. A única luz que está adequada para se unir a Deus, enquanto Ele é infinito, enquanto seus atributos são infinitos, é a luz da fé, a luz obscura da fé. Ele faz aqui alusão a uma descrição que está na Sagrada Escritura, na qual o autor sagrado se pergunta, quem poderá encontrar a semelhança com Deus? Aquele que trabalha o ferro, aquele que trabalha o ouro, aquele que trabalha a prata para fazer representações. Então ele diz que pelo ferro se designa o entendimento, a inteligência, cujo ofício é formar conhecimentos e tirar do ferro essas imagens representativas e imaginativas que são as estátuas, e no caso dos pagãos, os ídolos. Pelo ouro designa a vontade e pela prata designa a memória. Tudo isso se resume a dizer, diz São João da Cruz, que nem a inteligência poderá, com seus conhecimentos, compreender alguma coisa de semelhante a Deus. Nem a vontade não poderá saborear as delícias e suavidades comparáveis à de Deus. Nem a memória não poderá botar na sua imaginação conhecimentos e imagens que se aproximam de Deus. Então ele diz, não é por nenhum desses caminhos. Não adianta, a filosofia pode ir até onde ela puder, ela nunca chegará a ser esse meio proporcional de união da alma com Deus
tal como ele é. E isso a fé fará. E que a inteligência não consegue, e que as outras faculdades aspiram também à sua maneira, será unicamente a fé que conseguirá e que dará um suporte depois para a esperança e a caridade. Então, vamos terminar sobre esse assunto, ou melhor, a gente não terminaria, diz eles, esse assunto, se nós quiséssemos relatar todas as autoridades, né, os santos, padres da igreja, doutores, e todas as razões pela qual a gente prova claramente que não há nenhuma coisa criada, nenhum pensamento humano que possa ajudar o entendimento a se elevar até esse Senhor Altíssimo. É necessário, ao contrário, que se o entendimento quer aproveitar das coisas criadas, de todas as coisas criadas, ou de alguma delas, como meio próximo à união divina, ele encontrará não somente um obstáculo para ser ultrapassado, um obstáculo, perdão, para subir esta alta montanha, mas ele encontrará a ocasião de cair numa multidão de erros e de ilusões. Então, a luz límpida sobre Deus, a luz que nos põe em contato com Deus, tal como Ele se nos revelou, ou seja, na sua natureza a mais profunda, mais tal como Ele é, finalmente, é a fé. É a fé nessa terra e a visão na outra.